capítulo 3, do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 6. Amém? Eu já sinto a presença do Senhor Jesus nesta igreja. Amém. Porque a sua palavra fala, onde tiver uma pessoa, duas ou três, ali estará presente. E nós estamos com dezenas de pessoas. Então a presença de Jesus nesta igreja é muito real. Amém. E se você olhar pelo olho da fé, esse teto que não existe, você vê o céu se aberto. Amém. Você vê anjos descendo e subindo, e cada anjo com a taça na mão, derramando bênção para a igreja. Amém. Quando você recebe uma visita na sua casa, com certeza um copo de água vai oferecer. Quanto mais na casa de Deus, você não vai sair vazio, você vai receber bênçãos. Já recebeu a bênção, na verdade. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6. Pedro, porém, disse: dificuldade aqui de ler esse versículo. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Somente esse versículo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Fechar seus olhos e nas suas cabeças. Senhor nosso Deus, ó Pai querido, Pai celestial, a sua palavra, Senhor, nos fortalece. A sua palavra nos preenche, Senhor. A sua palavra é infalível, é inerrante, Senhor, e é digna de toda a nossa aceitação. Amém. Senhor, não deixa, ó Pai amado, que nós saímos aqui vazios. Envia a sua palavra e preenche nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no texto sagrado, nós observamos o encontro de duas pessoas, e porém, nesse encontro de duas pessoas, através de um diálogo, surgiu um grande milagre. E uma dessas duas pessoas era um homem paralítico. A Bíblia não menciona o nome do paralítico. Se fala que existia um homem paralítico sentado na porta do templo famoso, ou seja, na frente de um templo religioso. Amém? Esse paralítico, ele, na verdade, ele vem desde o ventre da sua mãe. Uma pessoa excluída da sociedade. Uma pessoa rejeitada pela comunidade. Amada igreja, esse paralítico, ele se encontrava numa situação difícil. Um homem que não tinha nenhum benefício. Benefício esse a qual eu quero referir, se fosse nos dias atuais, seria um benefício que podemos chamar, adquirido pela Constituição, um auxílio de doença. E às vezes temos empresas privadas que têm um programa de acolher pessoas de extremas pobreza. E naquela época não existia esse auxílio do governo. Naquela época, esse paralítico ele vivia praticamente isolado, abandonado pelas autoridades, e muitas vezes abandonado pela sua própria família. Este homem, amada igreja, para ele buscar o seu sustento, ele dependia de um local onde tinha pessoas de pronto coração, onde tinha pessoas sensíveis, pessoas que amam o seu próximo. E o local justamente que ele buscou é ficar sentado em frente a uma sinagoga, em frente a um templo religioso, que a probabilidade de ele conquistar alguma doação, alguma oferta ali em frente ao templo, seria através dos irmãos. É como ele estivesse aqui em frente à nossa igreja, os irmãos, à medida que estiver chegando,
se encontrasse ali um paralítico, e com certeza, não vou dizer todos, mas a maioria trazia uma oferta, um alimento e doasse para aquele irmão. Amém? Assim era o tempo, era na época que acontecia na vida deste irmão. Amada igreja, e no momento, numa ocasião, Pedro estava chegando nesse tempo, e ele visualizou, fitou-se aquele paralítico e disse para aquele paralítico: eu não tenho ouro, não tenho prata. Amém? Mas quem era Pedro? Quem era esse homem que se tornou um missionário? Quem é esse homem que se tornou um evangelista, assim como nosso irmão Everson? Quem era Pedro, que conquistou a confiança, que conquistou o respeito, que conquistou ali a credibilidade em Cristo Jesus e conquistou a autoridade de Jesus? Quem era Pedro? Pedro, antes da sua conversão, ele nada mais era do que um simples comerciante. Pedro tinha o seu comércio voltado no mundo da pescaria. Pedro era uma pessoa que vivia da pesca. A rotina de Pedro era exatamente pescar à noite e pela manhã chegasse no seu barco junto com os seus peixinhos e comercializava. Assim era a rotina de Pedro. Pedro conhecia muito bem o mar que ele pescava. Ele sabia os perímetros, onde que tinha peixe, aonde que não tinha peixe. Os melhores barcos na época Pedro tinha, os barcos mais motorizados. Se fossem os dias atuais, hoje os barcos são mais tecnológicos, hoje os barcos são mais equipados, barcos que podem ficar em torno de 20 a 25 dias no alto mar, mas naquela época eram barcos pequenos porte. Eram embarcações de pequenos porte que tinha limitações. Amém? Que tinha limitações, ou seja, esses barcos eles navegavam nas encostas, eles não poderiam ir para o alto mar, porque se esses barcos que são movidos através de remos e manivelam, com certeza, se eles batessem numa corrente marítima, poderia ser levado e nunca mais retornar. Então Pedro tinha experiência nesta área. Para conhecer, para discutir com Pedro em relação à pesca, teria que ser um pescador experiente, um pescador muito técnico. Então quero dizer para a igreja que Pedro era um profissional, vivia da pesca. Numa certa ocasião, Pedro estava muito chateado. Pela manhã, na orla da praia, ele estava muito frustrado, indignado, porque não havia pescado nada. Pedro estava ali triste, aborrecido. Ele sabia que ele tinha despesa a pagar. Ele sabia que ele precisava pagar seus impostos, pagar seus funcionários. Ele estava preocupado. Os irmãos sabem que as pessoas que têm comércio, ele tem uma receita a cumprir no final do mês. E a fatura, quando chega no final do mês, ela tem 12 recados. Ou você me paga, ou você fecha sua empresa. Ou você me paga, ou você não terá mais o fornecedor. Ou você me paga, ou a sua energia é cortada. Ou você me paga, a sua água não será mais abastecida pela Cesana. Ou você me paga, você não terá direito no supermercado fazer uma compra porque o seu cartão está bloqueado. Não tem negociação. A fatura, quando ela chegar, você tem que pagar a fatura. E Pedro se encontrava nessa situação. Mas ele tinha um homem ali do lado, observando o desespero, observando em Pedro ali a lamentação. Jesus se sensibilizou, olhou para os olhos de Pedro e disse: Pedro, retorna para o mar, que eu estarei contigo no barco. Será que foi tão simples assim Pedro olhar para Jesus? Opa, sim, vamos retornar para o mar. Não foi tão simples assim não. Sabe por quê? Porque Jesus não era um pescador profissional. Pedro conhecia todos os pescadores da região, mas nunca viu Jesus com um barco de pesca profissional naquela região. Uma pessoa que não tem experiência naquele ramo, não tem experiência
aquela profissão. Será que eu estou sempre assim? Jesus, com certeza a gente vai retornar para o mar do Senhor. Eu não tinha muito conhecimento da pessoa profunda de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Eu acredito que naquele momento, aquele diálogo entre Jesus e Pedro, algumas pessoas poderiam ter falado assim: Pedro, não vá, Pedro. Você passou a noite toda pescando, está cansado, você está chateado. Vai para casa, vai descansar. À noite você volta. Você vai sair com esse rapaz daí. Ele tem experiência na pesca. Mas você vai sair com ele. Jesus olhou para ele novamente assim: Pedro, retorna para o mar. Eu estarei contigo no mar. Pedro deu para respirar. Sim, vamos para o mar. Aí Pedro preparou toda a embarcação, chamou seus funcionários. Ele permitiu Jesus entrar no barco. E quando uma pessoa permite que Jesus entre na sua empresa, ela começa a mudar. A sua empresa começa a se transformar. Quando você permite Jesus entrar na sua casa, as coisas vão se transformando aos poucos. Porque quem está na sua empresa é Jesus. Quem está na sua casa é Jesus. E muitas pessoas estão expulsando Jesus da sua casa, dizendo que esse aqui não tem problema, que isso aqui é tranquilo, e a sujeira vai se penetrando, você pensar que não, Jesus está lá fora. Amém? Mas Pedro aceitou Jesus entrar no barco. E na medida que Jesus entrou no barco, Pedro já não era mais o comandante, Pedro já não era mais o capitão. O novo capitão é Jesus. Pedro, imagina Pedro falando assim para os seus funcionários: não me peça nada, ele é o capitão, é ele que está no comando. O que ele pedir, a gente vamos concordar. Jesus é o capitão. E assim o barco foi navegando em direção ao alto mar. Imagina o Pedro sentado, remando, olhando para o mar, olhando para Jesus, sentado, olhando para o mar, olhava para Jesus. Amada igreja, Pedro não sabia, aquele homem que estava sentado no barco, ele que fez o mar. Pedro não sabia, aquele homem que estava sentado no barco, ele que criou os peixes. Pedro não sabia, aquele homem que estava no mar conduziu o maior peixe do mar para engolir Jonas. Pedro não sabia que aquele homem que estava sentado no barco junto com ele, pode vir a tempestade, pode vir a ressaca do mar, que ele manda calar, ele manda acalmar. Pedro não sabia que aquele homem que estava no barco, ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Se Pedro soubesse, Pedro ficava mais tranquilo. Pedro não sabia. Chegou um certo ponto, Jesus: Pedro, solte a rede. Imagina Jesus sentado, seu barquinho, e falando: Pedro, solte a rede. Aí Pedro olhou para Jesus: mas Senhor, aqui, exatamente aqui, Senhor, eu passei essa noite toda aqui pescando nessa região, conheço esse mar, conheço esse projeto aqui de mar, que é onde tem peixe, onde não tem peixe. Aqui é impossível, Senhor, pescar. E eu trabalho impossível, porque o impossível deixa para você. Pedro, solta a rede. Soltar a rede no mar não é uma tarefa tão simples. É necessário que você solte a rede aos poucos, de acordo com a corrente marítima, que ela vai soltando, abrindo aos poucos, até ela formar um círculo, toda presa no barco. Então ela fica toda presa aberta. É um processo de 20 minutos a 30 minutos para preparar toda a rede da pescaria. Jesus disse: Pedro, solte a rede. Pedro soltou a rede, preparou a rede. Amém? Jesus, a rede está preparada, está pronta. Jesus sentadinho levantou: agora é comigo. Igreja, feche seus olhos, porque agora é a hora do milagre.
Se você tiver com uma enfermidade agora, ela vai ter que sumir. Amém? Se você está com dor de cabeça, ela vai ser curada. Se você tiver com algum tumor, algum caroço no seu corpo, ela vai ser curada. Porque agora é o milagre de Jesus. Agora é comigo. Deixa eu levantar a mãozinha e ficar. Imagine os peixes vindo, dentro da rede, dentro da rede. Jesus conduzindo os peixes. E Pedro e sua equipe estão observando. Pedro puxa a rede. Mas já Jesus, não tem nem 5 minutos. Normalmente ele espera 40, 50, 1 hora. Pedro puxa a rede. Porque o milagre de Jesus é imediato. Jesus, quando opera, ele opera instantaneamente. Pedro puxa a rede. Pedro começou a puxar a rede. Puxa a rede, Pedro. Ah, Senhor, eu acho que essa rede está presa, está pesada. Está pesada, eu não consigo. Porque foi a melhor pesca de Pedro. Eu quero dizer para a igreja que Pedro era acostumado a pescar. Por se tratar de um barco pequeno, normalmente você pesca na orla da praia, assim, na proximidade da praia. São peixes pequenos. São robalinhos, tarinha, são cavalinho, manjubinha. São peixes pequenos. Mas os peixes que caíram na rede são peixes de alta qualidade. Peixe que Pedro nunca viu na vida dele. Porque Jesus conduziu o melhor alimento, o melhor peixe comestível na rede de Pedro. E a Bíblia diz, se eu não me engano, foram 153 peixes desvendados. E um peixe de alta qualidade, normalmente ele tem o seu peso em torno de 6 a 7 quilos. Imagina, 100 peixes, se cada um pesar 7 quilos, 700 quilos, com mais 350, são 50, 1 tonelada e 50, quase 1 tonelada e 100 quilos de peixe. Isso representa 22 sacos de cimento. E as redes naquela época era malha fina, não era uma rede preparada para receber essa tonelada de peixe. O segundo milagre naquele momento que a rede não se arrebentou. Todos os peixes foram conduzidos. Jesus não permitiu que o inimigo tirasse nada. Tudo que eu coloquei na rede veio para o barco. E Pedro puxou a rede, puxou com maior dificuldade. Pedro, acredito que era Pedro, mas a sua equipe. E na medida que a rede se aproximava do barco, eles pegavam esse peixe, jogavam no barco e conseguiu colocar todos os 153 peixes dentro do barco. Barco cheio de peixe, bonito. Pedro impactado pela vitória, aquela bênção. Acredito, imagino Pedro falar: Jesus, existe peixe aqui que eu não conheço. Existe peixe aqui que eu nunca pesquei na minha vida. Sabe por que eu estou falando isso? Lembra a transformação da água para o vinho? Lembra? O melhor vinho Jesus fez, transformou a água em melhor vinho. As pessoas questionaram: mas que vinho é esse maravilhoso, gostoso? Onde vem esse vinho? Que fonte é essa? Onde é essa fonte? Eu quero comprar esse vinho. A fonte é Ele, é Jesus. Pergunta onde é a fonte que eu falo a procedência do vinho. A mesma forma, os peixes que foram para o barco de Pedro. Imagina a igreja, Pedro ali, olhando um monte de peixe e perguntava a Jesus: Senhor, que peixe é esse? Qual é o Pedro? Esse. Aí pegou aquele peixe e estava assim, um peixe pesado. Isso é dourado. E esse é badejo. E esse aqui, isso é garopa. E esse aqui, esse é dentão. Esse aqui, isso é bacalhau. E esse aqui, esse é salmão, o peixe que Renato gosta. Peixe do sorriso. Os melhores peixes foram para o barco de Pedro. Jesus dá o melhor. Amém? Jesus dá o melhor. E assim, eles ficam. Pescaria pronta, então vamos para casa. Vamos para o mar. Ou seja, vamos para
praia, para a orla, vender nossos peixes, porque nossos clientes estão esperando. E naquela ida, amada igreja, com certeza, houve ali um diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro, falei de vós, pescador de homem. Falei de vós, pescador de homem. Amém? E Pedro tomou a decisão para seguir a Jesus. Pedro tomou a decisão para caminhar com Jesus. Ei, eu quero dizer para você que Pedro caminhou com Jesus. Pedro não acompanhou Jesus de longe. Aonde que Pedro ia, Jesus estava junto. Aonde que Jesus ia evangelizar a tua palavra, Pedro estava do lado. Jesus pregava, Pedro observava. Jesus curava, Pedro observava. Jesus dormia, Pedro dormia junto com Jesus. Jesus se alimentava, Pedro também se alimentava. Jesus vinha para os cultos de domingo, Pedro estava aqui. Jesus vinha para os cultos de quarta, Pedro estava. Essa semana toda a gente tivemos uma mordomia eficaz, Pedro estava aqui junto com Jesus. Ei, acompanhar Jesus é acompanhar os passos de Jesus. Amém? Amém. Para ser salvo em Cristo Jesus, para ter o poder, para ter intimidade com Jesus, você tem que estar com Jesus. Não acompanhar Jesus de longe, é estar com Jesus ali, firme, forte. E Pedro foi preparado por Jesus, se tornou um grande discípulo de Jesus. Pedro se tornou um dos maiores evangelistas de Jesus. Eu quero dizer, amada igreja, quando Pedro está entrando na mensagem do texto, Pedro, quando deparou a cidade de Lida ali, encontrando aquele paralítico, e avistou o paralítico e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Observa bem, eu não tenho ouro, não tenho prata. Pedro não tinha um centavo no bolso. Vocês imaginaram a dificuldade de evangelizar, de levar o evangelho de Jesus? Pedro não tinha nada. E hoje, nos dias atuais, pastor de Vitória, pregador lá de São Paulo, pregador famoso, com mais de 1 milhão de seguidores na sua rede, e fala: pastor, pregador, a minha igreja está em festa aqui em Vitória, eu quero a sua presença aqui no mês de setembro, como está a sua agenda? O pregador famoso fala: minha agenda está aberta. E como é que funciona, pregador? O senhor paga um preço para mim de 20 mil reais, passagem aérea, hotel 5 estrelas e o carro à disposição. Tá bom, pregador, está fechado. É assim que é o evangelho de hoje. Mas nós, a igreja adventista, não temos isso. A igreja adventista não compactua com esses falsos profetas. A igreja adventista, se o irmão quiser pregar aqui, ele pode pregar. Mas vai almoçar na casa do irmão Everson, vai almoçar na casa do irmão Baixinho, vai almoçar na casa do irmão Renato, vai almoçar na casa do irmão Roquimar. É assim que funciona um pregador verdadeiro. Amém? Pedro não tinha um centavo no bolso. E Pedro falou a verdade. Sabe por que Pedro falou a verdade? Será que Pedro mentiu para aquele paralítico? Ele estava evangelizando. De repente ele tinha aqui uns 10 reais ou 20 reais. Não, vou guardar esse dinheiro aqui para mim depois almoçar. Você dá para esse paralítico, eu não vou ter nada. Não, Pedro falou a verdade. Ele te provou que Pedro falou a verdade. Igreja, Jesus não compactua, ele não socializa com mentira. Pregador que prega a palavra de Deus, leia a palavra verdadeira e mistura com mentira, são pregadores que buscam ali um termo de esticar o seu discurso. Tá. Leia a palavra que é verdadeira, versículo, no meio da sua pregação, ele mistura a mentira. Jesus não compactua com mentira, porque se ele tivesse mentido, o milagre não ia se manifestar na vida daquele paralítico. Amém? O milagre não ia se manifestar. Pessoas, infelizmente, elas negociam através do seu discurso a cura, negociam.
Muitas das vezes a prosperidade, prometendo algo. Olha, deposita uma oferta brilhante que você vai receber a prosperidade. A nossa igreja, graças a Deus, amada igreja, ela não tem esse tipo de atividade. Os irmãos são abençoados pela fé. Deus abençoa os irmãos, entendeu? Pela seriedade. Amém? Foi para ter a igreja montada. É só mentir, que a pessoa infelizmente gosta de mentir. Mas quando a igreja está assim, poucas pessoas, e visto na nossa comunidade com mais de 6 mil pessoas, mas o mais importante é que todos estão aqui, já tem um lugar reservado no céu. E aqueles que não querem dar importância, vão perguntar: cadê o irmão Valtinho? Cadê a irmã Zaninha? Cadê o irmã Gilson? Irmão Silvio, irmão Renato? Cadê eles? Partiram. Aquela igrejinha lá, está naquela igrejinha que está naquela rua. Eles irmãozinhos lá se reunindo, subiram para o céu. Finalizando, irmãos, Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada. Mas infelizmente há pessoas ainda. Se convidar ele para evangelizar em Vila Velha, ele fala que está sem carro. Se pedir para ele evangelizar aqui em São Pedro, não posso, pouca gasolina no carro. Vamos evangelizar aqui em Resistência, não posso, eu tenho uma missão, eu estou fazendo um curso aqui, eu preciso pregar uma semana. Mas Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe a necessidade de cada um. Amém? Amada igreja, Pedro olhou para aquele paralítico e disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te. E aquele paralítico levantou de uma tal forma que suas pernas afirmaram, os seus tornozelos se afirmaram, e ele salteou, glorificando a quem? Foi Pedro? Não, foi o nome que ele sentou, Jesus de Nazaré. E muitos ali olharam ali, se contemplaram, aquela maravilha, e muitas almas se converteram. E Pedro ali continuou, fez a obra de Cristo, levou o Evangelho de Cristo e finalizou ali o Evangelho de Cristo na pessoa do paralítico. Amém? Irmãos, nós precisamos cada vez mais se aproximar de Cristo. Nós estamos na reta final. Confesso aos irmãos que essa semana veio bater o desânimo. Olha o tipo de desânimo que veio na minha mente, que o inimigo queria colocar. Você vai lá e pregar, você simplesmente vai ser uma pessoa mais pregar. Amanhã depois outro vai e prega, depois de 3 dias vai outro prega, fica um esquecimento. Fica lá sentadinho no banco lá, bateu, se esfria. E assim é a pessoa do Everson, às vezes esfria, ele leva ali o Evangelho, leva aqui a palavra, dá estudo bíblico, e a pessoa fica só ouvindo, vai tomar decisão. Mas quero dizer para você, irmão Everson, mantenha essa posição, não se preocupa não fica triste. Volto a repetir, é melhor uma alma salva do que sempre, porque é compromisso com Jesus. Mantenha esse ministério, que é um ministério profundo, é um ministério muito criticado, é levar a palavra de Deus. Pedro levou a palavra de Deus sem um centavo no bolso. Pedro levou o Evangelho de Jesus, entendeu? Passando fome, na verdade, porque ele tinha uma moeda para comprar um lanche ali. Imagina você passar o dia todo, irmão Dalvinha, evangelizando, você tomar um copo com água e você não tem um centavo. Imagina a dificuldade intensa, a dificuldade grande é pregar o Evangelho de Jesus. Você vai ali, o estado está em festa, o Vital, milhares de pessoas curtindo o Vital, mas cada um deles não está diante de um Deus Todo-Poderoso. É melhor estar aqui, simples, na humildade, levando a palavra para a igreja, e sabia que você vai ser salvo em Cristo Jesus. Amém?
Vamos orar. Vamos orar, pedir a Deus, né? Se você quiser tomar uma decisão em Cristo Jesus, as portas estão abertas. Estamos aqui, né? Quarta-feira, estamos aqui no domingo, no sábado de manhã. É só vir, tomar decisão. Vem para cá do Senhor. Vem para a igreja verdadeira. Vem para a igreja que prega a verdade. Amém? Vem para a igreja que não tem interesse, não faz diferença social. Você pode ser simples, o que for. O importante é você estar na presença de Deus. Vamos ouvir o louvor.
Religião que não tem atividade com Deus, que não tem compromisso com Deus, que não tem um relacionamento com Deus, é uma religião venenosa, é um veneno. Mas graças a Deus nós estamos uma religião que busca a verdade, a santificação. Oremos. Senhor nosso Deus, ao Pai querido, ao Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por nos revelar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por dar esta oportunidade, Senhor, de trazer aquilo que o Senhor nos permitiu ouvir, Senhor. Senhor, não deixe a sua igreja, ó Pai amado, entrar na sua casa e sair da mesma forma que chegou, Senhor. Senhor, há irmãos e irmãs aqui que estão passando situações difíceis. Há pessoas aqui nesta igreja, ó Pai, que está com enfermidade e ela clama ao Senhor para que o Senhor possa cooperar. Assim como o Senhor usou Pedro para curar aquele paralítico. Eu acredito, esse mesmo Jesus está aqui do meu lado, está ao lado do irmão, está ao lado da irmã. E essa cura vai se manifestar agora em nome de Jesus, Senhor. E eu tenho certeza, ó Pai, que os irmãos vão dar testemunho aqui nesta igreja, que verdadeiramente Jesus também opera nesta igreja, Jesus também cura nesta igreja. Senhor, liberta todos os maus, Senhor. Aonde estiver, ó Pai amado, contendas, aonde estiver, Senhor, aquilo que te agrada, ó Pai, o Senhor expulsa da igreja, ó Pai. Senhor, envie os seus anjos na casa de cada irmão, de cada irmão, ó Pai, com a espada de fogo, joga por terra, Senhor, toda inveja, joga por terra, Senhor, todo o mal, Senhor, que esteja no lado de cada irmão, de cada irmã. Eu te rogo, Senhor Jesus, em seu nome, esse grande milagre. Amém.